Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a, eu acho que, o quinto vídeo aqui do canal. E bem, eu tenho que me explicar um pouco, porque eu fiquei muito tempo sumido, né? Acabou que eu fiquei, acho que, uns 2 dias a mais sem postar vídeo em comparação aos outros. Mas foi porque eu acabei tendo que viajar e também arrumar algumas coisas da escola, o que acabou que eu tive que fazer o vídeo um pouco mais tarde. Mas no fim eu consegui fazer, consegui postar e agora você tá vendo, né? Inclusive, muito obrigado por isso. Esse vídeo vai retratar sobre o FNAF Security Breach, né? O tão amado FNAF Security Breach. E nele eu vou retratar um pouco sobre os erros que o jogo teve no lançamento, por mais que alguns tenham sido corrigidos depois, né? Falar sobre como ele se encaixa na lore um pouco e como ele desencaixou as coisas da lore, né? Eu sei que o FNAF Security Breach ele é um jogo meio velho, mas foi uma sugestão de vídeo do meu amigo Caio. Inclusive, muito obrigado, Caio, se você estiver assistindo. Ele me deu a ideia de expressar minha opinião sobre como foi esse jogo. E eu achei a ideia interessante, porque até porque não é um jogo tão antigo assim, né? E ainda é bastante relevante. Então é isso, vamos pro vídeo. Então, bora lá pro vídeo em si, né? Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente dos outros, porque no início o canal foi focado em gameplay, só que aí eu decidi expressar minhas opiniões, falar da lore e assim por diante. Então esse vai ser um segundo vídeo de conversa, né? Igual foi com o vídeo anterior que eu falei sobre o Mimic. Então, é isso, ok? O que eu achei do FNAF Security Breach? Definitivamente, o lançamento do FNAF Security Breach ele teve um certo hype, né? No lançamento dos trailers, que a gente via os 4 animatronics principais lá no palco, segurando os instrumentos musicais, e sinceramente teve um hype, sim, mas não por todo mundo, né? Teve uma comunidade, até que um grande grupo de pessoas que não ficou exatamente satisfeito com o Security Breach. Porque essas pessoas queriam que FNAF tivesse acabado no FNAF 6, no FNAF 4 e assim por diante. A maioria queria que tivesse acabado no FNAF 6. Sinceramente, eu até concordo, porque o FNAF 6 foi um... Tipo, é como se o FNAF 6 tivesse sido uma chave pra lore, sabe? Ela seria o final perfeito. Mas eu também não achei ruim o jogo ter avançado, né? Só pra lembrar que o FNAF 6 é o Pizzeria Simulator, né? Que acaba com tudo pegando fogo. Mas de novo, né? No lançamento do Security Breach, o jogo foi bom, ele passou uma ideia legal, né? Um grande shopping, o Pizzaplex, o Mega Pizzaplex, foi uma ideia bastante interessante, né? E botar o jogador, o protagonista, no caso o Gregory, lá no meio e ser um jogo em primeira pessoa que você anda assim, né, explora, sem ser necessariamente do jeito do Help Wanted, né, que é meio que um mundo aberto entre muitas aspas, né. Enfim, a ideia do jogo foi boa e ele tinha umas mecânicas interessantes, né, como por exemplo o laser para afastar os animatronics, a câmera e assim por diante. Nós tivemos vários personagens icônicos, como o DJ Music Man, que para mim é o melhor personagem do Security Breach. Também tivemos o Glamrock Freddy, a Roxane, que também é bastante gostada, a Glamrock Chica e assim por diante. Só que nós tivemos os Staff Bots e o Montgomery, né? Poucas pessoas gostaram dos Staff Bots, mas é mais um ódio do próprio gameplay em si, né? Agora o Montgomery, eu me lembro que no lançamento muitas pessoas não gostavam dele por ele substituir o Bonnie, né? Só que acabou se desenvolvendo uma história do Bonnie atrás da principal do jogo, né? Aí o povo começou a curtir um pouco mais e a odiar menos o Montgomery, né? Mas o principal problema do FNAF Security Breach está em 3 lugares. 3 lugares. A lore, o estrago que ele fez na lore, os problemas no lançamento gerados pelo atraso e o mau aproveitamento de personagens que pelo menos eu acho que teve, né? Isso, é claro, linkando o FNAF Security Breach com o Security Breach Ruínas, tá? Linkando o jogo com a DLC, porque querendo ou não é basicamente a mesma coisa, né? É uma DLC. Enfim, o jogo ele teve, como eu falei, ele teve um pequeno problema no lançamento, que se eu não me engano, ele foi apressado, né? Então tivemos algumas partes cortadas,
perdemos o vasto conteúdo que era para o jogo ter, né? Porque na teoria, inclusive, se eu não me engano, foi até falado que o jogo era para ser maior, né? Então perdemos um pouco de conteúdo, talvez um pouco, talvez muito, mas querendo ou não, perdemos conteúdo. Assim como o jogo veio com muitos bugs, que posteriormente foram corrigidos, mas querendo ou não, ainda afetou a gameplay de muitas pessoas. Se eu não me engano, também tiveram bugs nos saves, igual está sendo agora com o FNAF Secret of the Mimic, mas se eu não me engano, também já foi corrigido, né? Mas enfim, esse tanto de bugs e essa falta de conteúdo, pelo menos que foi prometido, talvez fez o Security Breach ser um pouco mais odiado, né? Ter um padrão um pouco abaixo, por mais que várias pessoas tenham gostado. Mas para mim, o maior problema do Security Breach está na lore. Sinceramente, eu gostei do jogo, ele teve uns personagens bastante interessantes, como o Sun e o Moon, né? Posteriormente se tornando o Eclipse. Foram 3 personagens, né, que eu achei muito interessante. Então, tivemos adições muito boas à franquia, no quesito de personagem, no quesito de espaço, né, do Pizzaplex. Tirando o Gregory, eu sinto que poucas pessoas gostaram do Gregory. Eu sinto que muita gente odeia o Gregory. Eu não sei se é porque ele foi o único protagonista que lutou, entre muitas aspas, com os animatrônicos, mas eu só sei que eu vejo muita gente que não gosta do Gregory, inclusive eu tenho um amigo que não gosta do Gregory, né? Enfim, falando agora da lore. Lembrando que Gregory é o protagonista, né? Só para lembrar. A lore do Security Breach, ela é um pouco estranha. Eu não vou saber explicar direito, porque eu não me lembro, né? Como eu falei no começo, o jogo já está um pouquinho antigo. Sinceramente, eu acho que eu saberia explicar mais a do Ruínas do que a do Security Breach. Mas eu vou tentar lembrar aqui. O Security Breach, a gente sabe que o final canônico é o final do Princess Quest, que é um minigame que gera um final lá no próprio Security Breach mesmo. A gente joga um minigame e a gente consegue um final. No Security Breach Ruínas, nós descobrimos que o final canônico é o Princess Quest, de alguma forma. Inclusive, o Security Breach Ruínas está em ruínas por causa do Blob e possivelmente por causa do Mimic, porque a gente vê em jornais que teve terremotos e algo rastejando por debaixo do Pizzaplex, né? Então, provavelmente foi principalmente o Blob, né? Não dá para afirmar com certeza, mas é o mais plausível, né? Também dá para dizer que foram só terremotos, mas enfim. O FNAF Security Breach ele confundiu bastante a lore, porque ele se comunicou diretamente com o FNAF Help Wanted, né, que foi o primeiro FNAF VR, o FNAF Help Wanted 1. Com o Glitch Trap, onde a protagonista desse jogo era a Vanessa, que no Security Breach é a guarda de segurança do shopping, né, do local, da pizzaria gigante. Só que a gente descobre que a Vanessa foi infectada por um vírus. Inclusive, esse mesmo vírus é retratado no livro In the Flesh, da Fazbear Frights. É um livro interessante, né? Bastante estranho, mas é um livro interessante que explica um pouco, bem entre aspas, como é que funciona mais ou menos, só que de uma forma bem mais avançada, né? Enfim, voltando para Security Breach. No Security Breach nós vemos a Vanessa, novamente, que é a protagonista do Help Wanted. E a Vanessa está infectada com um vírus que fez meio que uma lavagem cerebral nela. E essa lavagem cerebral foi feita pelo Glitch Trap, o Glitch Trap. Que no caso, na época, teorizavam que o Glitch Trap era a alma do William transformada em um vírus, mas parece que posteriormente era mais uma IA, né, como se fosse o Mimic. Inclusive tem teorias de que o Mimic é o Glitch Trap, se eu não me engano elas são bem aceitas, mas não dá para afirmar com certeza e eu também não vou conseguir explicar com 100% de clareza, né? Vamos focar no Security Breach mesmo. Então, nós tínhamos a Vane, que era a Vanessa infectada, né? Com ela possuindo essa psicopatia matar criança. Só que Security Breach teve tantos finais envolvendo a Vane, a Vanessa e o Gregory, e a gente parou num final que envolveu o Burn Trap. Para quem não sabe, o Burn Trap seria o William de novo. Ele reviveu de novo. Né? Nós tivemos o Spring Trap, o
Scrap Trap, o Glitch Trap, que no caso não é o William mais, e nós tivemos o Burn Trap. Só que, graças a Deus, o Burn Trap não é canônico, né? Porque já estava ficando chato o William voltando toda hora, né? Só que na época esse final confundiu muita gente, porque ele era dito como o canônico. E muita gente também odiou porque a Vanessa Vane foi jogada de lado, né? O que eu tô querendo dizer é que o Security Breach ele fez uma confusão, pelo menos na época dele, né? Agora com o lançamento da DLC do Security Breach e do FNAF Circuit of the Mimic, tudo está começando a se encaixar graças ao Mimic, graças à DLC que nos mostrou o final verdadeiro e assim por diante. Então tá tudo voltando para os trilhos. Mas na época do Security Breach foi uma bagunça, né? Porque a gente não conhecia alguns personagens, a gente estava focando demais no Gregory, a gente não sabia o final verdadeiro, tinha muita gente com raiva do fato do William poder estar vivo de novo, porque seria um grande roteiro do caramba, né? E tinha muita gente brava com o próprio jogo, falando que FNAF devia ter acabado no 6, e assim por diante. Então tivemos muitas críticas, incluindo também da própria gameplay, né? Porque ser um jogo um pouco bugado no lançamento. E acabou que o jogo, eu acho que ele não foi recebido com o que ele merecia, porque ele era um projeto muito grande, né, na teoria, só que acabou não dando tão certo como deveria, né, como, por exemplo, como os devs devem ter pensado, como o Scott deve ter pensado, né. Mas, querendo ou não, foi um jogo que expandiu a franquia, né, a gente viu FNAF em um jogo 3Dzão, né, em que a gente podia andar meio que livre, entre aspas, e fugir dos animatrônicos, né. Nós vimos... A gente vê esse tipo de jogo, esse tipo de gameplay, novamente, lá no Secret of the Mimic, né. Que é um tipo de gameplay diferente do que a gente vê em toda a franquia de FNAF, né. Também tivemos ligações do Security Breach com os livros, né. Porque graças ao Security Breach nós tivemos muitos livros do Security Breach, né? Porque antigamente nós tínhamos os livros da Fazbear Frights, como o In The Flash, que eu citei, o Into the Pit e assim por diante. E então tivemos os livros do Security Breach, né? Do Pizzaplex, o The Tales of the Pizzaplex, The Tales from the Pizzaplex, alguma coisa assim. E esses livros são todos canônicos, isso é muito interessante. Eu nunca cheguei a ler um de verdade, eu nunca cheguei a ver um de verdade. Inclusive, eu peço desculpas porque eu devia estar vendo, né? Eu ainda vou ver. Mas eu sei que esses livros são todos canônicos, então querendo ou não, a gente tem que admitir que o Security Breach ele abriu muitas portas. Só que ele só abriu mesmo, ele não fechou nada. O que fechou mesmo foi a DLC do FNAF Ruínas e o Secret of the Mimic. Mas com o tempo foi sendo corrigido, com o tempo o jogo foi sendo consertado, com o tempo a fandom foi aceitando mais o jogo, né? E agora o Security Breach ele é um pouco mais amado do que muitos jogos, inclusive. Eu conheço gente que prefere o Security Breach do que os FNAF antigos, né? Os FNAF 6 e assim por diante. Mas para mim o favorito é o Secret of the Mimic, né? O melhor. Enfim, de qualquer forma, recapitulando de forma geral, Security Breach foi um jogo bom? Foi. Só que ele não aproveitou todo o potencial que ele deveria ter aproveitado. Ele foi um jogo que no final acabou sendo rushado, perdeu parte do conteúdo, por mais que tenha sido pouca coisa. Ele veio com muitos bugs que, por mais que tenham sido corrigidos depois, ainda foram um problema para quem jogou no começo, como streamers que fizeram live e assim por diante. O jogo também teve problemas de lore, porque eu sinto que o Scott ele teve um problema em escrever esse jogo. Ele abriu muitas portas com os livros e com a DLC e assim por diante, mas todas as portas antigas ele manteve aberta. Aí ficou um grande caminho, uma grande ramificação de coisa do Glitch Trap, do FNAF Help Wanted, da Vanessa, da Vane, do final certo e assim por diante. Uma bagunça e não deu para administrar direito. Mas com o tempo tudo foi se encaixando. Então, querendo ou não, o Security Breach ele é uma bela de uma passagem. Não vou dizer que ele é a continuação perfeita para FNAF. Eu sinto que o Secret of the Mimic está querendo corrigir isso, né? E vamos ver como é que vai ser os próximos jogos. Não acho que o Security Breach tenha sido a continuação perfeita, né?
Mas querendo ou não, ele foi uma boa passagem para os jogos que vão vir agora e que vão ligar tudo que já aconteceu. Eu espero, né? Então, é basicamente isso. Ok, de modo geral, recapitulamos que Final Security Breach é um jogo bom, só que teve um potencial desperdiçado, tendo vários problemas que, por mais que depois tenham sido corrigidos, no começo ele gerou muito hate da fandom e de algumas pessoas, alguns streamers e assim por diante, né? Mas com o tempo foi corrigido e o jogo começou a ser mais aceito. Mas vamos ver, sinceramente eu gostei do Final Security Breach. Foi na época dele que eu parei de acompanhar FNAF, porque a lore ficou uma bagunça, eu cansei. Mas depois eu voltei, porque o jogo em si era legal. O jogo em si era legal, bem feito, por mais que tivesse muitos bugs. Os animatronics carismáticos e assim por diante. E com o tempo, igual eu já falei várias vezes, né? Com o tempo a lore está sendo consertada, né? O Ruínas e o Circuit of the Mimic ajudaram muito nisso, e os livros do Tales from the Pizzaplex também. E tudo foi fruto dos FNAF Security Breach. Então ele foi um ótimo caminho para o que a lore está se tornando. Não vamos reclamar tanto, ok? Então é basicamente isso o vídeo. Eu acho que ele ficou bem longo, eu estou gravando há um bom tempo já. Eu espero que tenha dado para entender o que eu tentei explicar. Eu espero que tenha dado para entender o que eu quis explicar. E eu espero que eu não tenha sido muito confuso na minha fala, que eu não tenha errado muita coisa, né? Eu estou tentando melhorar um pouco mais a minha oratória, o meu jeito de falar e assim por diante, né? Então é isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você tiver uma opinião diferente, deixe aí nos comentários que eu adoraria ler e talvez até discutir um pouco, trocar ideia. Seria muito bom mesmo. Se você tiver alguma crítica, alguma dica do que melhorar no vídeo, a câmera, o jeito de falar, a edição e assim por diante, né? Se quiser tentar me ajudar um pouco com algum comentário, seria ótimo, ok? E também, se puder, descer aí embaixo, se inscrever, deixar o like e, é claro, ativar o sininho, seria incrível, eu agradeceria bastante. Então é isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, até logo.